Vamos lá, então, a um resumo do que seria a teoria psicológica de Vygotsky, né? Lev Semenovich Vygotsky, então ele nasceu em 1896, mesmo ano de Piaget, mas morreu muito cedo, com 37 anos, no ano de 1934. A sua formação inicial é direito, né? Mas ele estudou também língua, linguística, literatura, filosofia, psicologia, né? E a sua contribuição grande é em psicologia, né? Criando então o que foi denominado de psicologia histórico-social, que teve como objeto de estudo as funções psicológicas superiores, né? Próprias dos seres humanos, né? Ele não estudou animais, estudou crianças, né? E sobre três dimensões, né? Dimensão histórica, cultural e social, né? Como nós já vimos, certo? Quais são as linhas, então, de desenvolvimento? Ele apresentou a filogênese, que é o desenvolvimento da espécie, né? A ontogênese, que é a história do indivíduo, a sociogênese, que é a história social do indivíduo, e a microgênese, que são as pequenas atividades que desenvolvem o indivíduo, né? Bom, esse sujeito o sujeito psicológico. Ele usou o método genético experimental, ou seja, ele estudava as crianças e observava como elas desenvolviam alguns conceitos, né? Qual que era a gênese, né? Ele colocava alguns desafios e ia então observando como as crianças desenvolviam, né? A sua teoria, ela não é meramente descritiva, ela é explicativa. E ela visa entender como ocorre a transformação do sujeito, né? Como ocorre o desenvolvimento. E ele deu grande ênfase, então, à atividade, ou seja, as ferramentas, a linguagem, né? Então, o que ele chama de atividade é a ação do indivíduo sobre o meio, que altera e modifica o meio, né? Muito bem. Então, um outro aspecto muito importante da teoria é a mediação. Ou seja, o homem, ele é influenciado pelo meio, certo? O homem, ele tem estímulos do meio, como a gente já viu, só que entre o estímulo, o meio e o homem, existe a ação do homem. Tanto a ação física como a ação psicológica, certo? Então, o homem é um ser reflexivo, pensante, que altera os estímulos do meio, certo? Muito bem. Vamos continuar, então. Dentro da teoria do Vygotsky, ele deu muita importância a essa mediação, né? O behaviorismo, ele estudava funções psicológicas elementares, né? Memória, atenção, percepção, né, resposta, estímulo-resposta. Já as funções psicológicas superiores, elas são funções que têm um controle voluntário, são funções em que é exercida a consciência, o discernimento e a intencionalidade. Então, aqui entra a vontade, a decisão, a reflexão, né? Como eu falei, funções psicológicas superiores. E entre as funções elementares psicológicas inferiores ou elementares e as superiores, existe a atividade mediadora, né? Que é a mediação do outro, né? E então o outro vai ter um papel muito importante na internalização, né? Primeiro eu tenho uma ação interpsíquica, né? Depois eu tenho para depois ela se transformar no intrapsíquico, ou seja, primeiro eu me relaciono com o outro e depois o produto dessa interação vai se tornar um conhecimento, desenvolvimento intrapsíquico, certo? Eu nunca vou ter algo intrapsíquico que antes não foi inter, né? Aí a importância das relações sociais, da interação social, né?
E só que esse intrapsíquico, ele é um intra que vai transformar. Ele não é mera repetição da interação. Ele é um pensamento, uma ação de transformação. Né? Então, o papel muito importante do social, né? A fala, por exemplo, né? A fala, ela foi antes um processo interpsíquico, depois intra, né? Ela é uma reconstrução interna de um processo externo, certo? Então, veja a ênfase ao processo externo. A linguagem, né? O Vygotsky tem um livro chamado Pensamento e Linguagem. A linguagem, para ele, é um fator que diferencia, como eu já falei, o homem do animal inferior, né? Ela vai ampliar o universo do indivíduo. Através da linguagem, ele vai analisar, generalizar. Vai ser um meio de comunicação, né? Eu vou voltar aquele quadro aqui para a gente analisar mais detalhadamente o papel da linguagem, né? Então, ela amplia o universo do indivíduo, uma vez que liberta o liberta do mundo perceptual imediato, certo? Ela vai, então, através da linguagem a gente analisa, a gente abstrai, né? É um pensamento de comunicação e ela tem uma função conceitual, né? Ela tem uma função conceitual muito importante. Muito bem. O pensamento e linguagem, para o Vygotsky, a linguagem ela vem antes do pensamento, né? A linguagem ela vai desenvolver o pensamento. Quanto mais eu converso, quanto mais eu escuto, quanto mais uma criança interage, quanto mais o adulto fala com uma criança, quanto mais a linguagem é vigorosa, mais esse pensamento vai ser ativo, vigoroso. Então, a linguagem é um fator que desencadeia o pensamento. Isso diferencia a teoria do Piaget. O Piaget vai dizer que o pensamento vem antes da linguagem, né? E ele tem dois conceitos também, a gente não vai dar tempo de entrar nisso, mas a linguagem intelectual e o pensamento verbal, né? A linguagem intelectual e o pensamento verbal, elas acabam se tornando uma amálgama, né? No pensamento, no raciocínio. E um outro conceito mais importante também do Vygotsky, que não está no texto que vocês leram, mas a gente precisa retomar que eu digo porque você já deve ter visto isso no segundo ano, né? É o conceito de zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? Duas crianças de 8 anos de idade, aliás, de 8 anos de idade, né? Uma pode ter a idade mental de 10 anos e a outra idade mental de 10 anos, certo? O que é idade mental? Idade mental é definido pelo que a criança consegue fazer sozinha, certo? Então, veja só, o QI é o quê? É o nível de desenvolvimento da idade mental sobre idade cronológica, né? Quociente de inteligência. Então, é possível medir através de testes a idade mental de uma criança. Suponhamos que as duas têm idade mental de 10 anos, certo? Agora, se essas crianças forem submetidas à interação com o adulto, né? Ao ensino da professora, essas duas crianças, depois dessa interação, uma vai ter a idade mental de 9 anos, outra vai ter a idade mental de 10 anos, né? Então, assim, a idade mental, ela vai ser determinada pelo resultado da interação. E Vygotsky coloca assim, é mais importante essa idade mental que se determina pela interação do que aquilo que a criança consegue fazer sozinha. Eu vou explicar melhor. Olha só, o que uma criança consegue fazer sozinha, digamos, amarrar o cadarço do tênis, né? Ela é a solução independente de um problema. Isso é chamado de nível de desenvolvimento real. Ela consegue fazer sozinha, certo? Mas existe um outro nível que é aquilo que a criança consegue resolver com a ajuda de um adulto ou de uma criança mais velha, né?
a solução de um problema sob a orientação de um adulto. Isso ele chamou de nível de desenvolvimento potencial. Digamos, uma criança que amarra o tênis sozinho, ela pode conseguir fazer um nó mais complexo, né? Um nó mais complexo, se ela for ensinada por um adulto. Então, o seu potencial de fazer um nó, uma amarra mais complexa, é o seu verdadeiro nível, certo? Então, para Vygotsky, o mais importante é o nível que a criança pode conseguir com a ajuda de um adulto do que o que ela consegue sozinha. É por isso que a teoria de Vygotsky ela vai dar tanta importância à interação do professor. A interação do professor, né? Essa distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, ele chamou de zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP, que é o quê? É a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, né? Então, esse é o grande conceito do Vygotsky, o conceito da zona de desenvolvimento potencial ou proximal, né? Muito bem. Esse é um principal conceito de Vygotsky, ok? Então, olha só, tendo isso em vista, o Vygotsky disse o seguinte: a aprendizagem, ela antecede o desenvolvimento, certo? Ou seja, a aprendizagem que ele chama é o ensino-aprendizagem, né? Ajuda, o que a criança consegue fazer com a ajuda de um adulto, certo? O termo é o обучение em russo, né, que significa aprendizado. Na realidade é o processo ensino-aprendizagem. O processo, ele vai desencadear o desenvolvimento, tá ok? Então, a aprendizagem ativa do desenvolvimento, né? Olha quem chegou aqui. Eu vou dar uma pausa, mas eu vou explicar na aula isso aqui, tá bom? Eu vou explicar na nossa conversa daqui a pouco esse último conceito aqui, tá bem? Então, um abraço a todos e a gente se vê daqui a pouco.